João 6,49. Os vossos pais, Jesus aqui está falando com o povo para quem ele multiplicou o pão e o peixinho, tá? Esse povo, Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães. Jesus ele tinha atravessado o Mar da Galileia, o povo veio atrás, aquele monte de gente, aquela multidão atrás de Jesus. Aparentemente, todo mundo, já derrubei o microfone, aparentemente todo mundo louco para ouvir palavra, não é verdade? Foi aquele monte de gente. A gente calcula 15 mil pessoas, porque era 5 mil homens. Aí se você for contar as mulheres e crianças no meio, chutando uns 15 mil, mas não foge desse número, né? Então, um monte de gente. Quem olhasse aquela multidão falaria, meu Deus, que maravilha, que igreja cheia. Mas aí olha o que Jesus fala, vocês e os vossos pais, vocês não, vossos pais, comeram maná no deserto, mas morreram. Jesus está falando o seguinte, olha, Deus deu uma comida para eles, que era uma comida sobrenatural. Porque o judeu, ele tratava o Velho Testamento, Moisés, a lei, como algo assim, quase que no patamar de Deus. Eles idolatravam. Hoje tem pessoas que idolatram Jesus. Jesus não quer ser idolatrado, ele quer ser adorado. É diferente, porque o idólatra não tem a menor noção do que está fazendo. Tem pessoas que idolatram Jesus, pessoas que, por exemplo, não andam com Jesus, não são amigas de Jesus, não conhecem Jesus, mas tem medalhinha de Jesus, uma cruz, e acha que aquela cruz protege. A pessoa está idolatrando uma imagem de Jesus, mas não adora a pessoa de Jesus. Você entende essa diferença? Que idolatrar e adorar é muito diferente. Tem muita pessoa, pause, eu não tô nem aí se você é católico ou evangélico, eu falo a verdade. Bata em quem tiver que bater, doa em quem tiver que doer, mas a salvação é para todos. O ensino é o mesmo para todos. Eu vejo irmãos católicos que falam assim, eu não idolatro imagens, eu adoro. Mentira, mentira. A maioria idolatra, a maioria não adora, porque quem adora tem ideia do que está fazendo. Então eu vejo pessoas que têm lá a Bíblia aberta, por exemplo, no Salmo 91. Aquilo é idolatria. Você está idolatrando a própria palavra. Mas não tem que amar a palavra. Amar, adorar a Deus e a sua palavra. Mas não idolatrar. Porque o que idolatra não sabe o que está fazendo. Você não precisa de uma Bíblia aberta para proteger a tua casa. Quem protege a tua guarda, quem te guarda, quem protege a tua casa, Salmo 121, não dorme aquele que te guarda, é o próprio Senhor. Então se encha da presença do Espírito Santo. Isso causa relacionamento. A Mel está falando que idolatria não tem relacionamento. Verdade, o idólatra não tem relacionamento com Deus. Mas aquele que o adora tem. E isso serve para pastores, para padre, para católico, evangélico. Eu vejo muitos evangélicos que idolatram pastores. Eu vi hoje um cara... Oh meu Deus do céu, ele idolatrando, eu vou falar o nome, mas enfim, o Edir Macedo, ele postou assim que, gente, o Edir Macedo é a quarta pessoa da Trindade, ele falou isso, dizendo que quando o Edir Macedo vai expulsar Jesus, ele vai expulsar demônio, ele só fala sai e o demônio sai, ele não precisa nem falar em nome de Jesus, ele postou isso. Ah, deve estar querendo falar mal de outras igrejas. Não estou querendo falar mal de outras igrejas, é problema deles. O que eu estou falando é essa atitude de idolatria do pastor. Gente, eu sou ser humano como você. Você sabia que eu tenho raiva? Você sabia que eu fico com preguiça? Você sabia que eu penso besteira? Você sabia disso? Você sabia que eu tenho dor de barriga? Você sabia que eu faço cocô? Sim, conheço muitas escrituras. Graças a Deus por isso. Mas continuo tendo pensamentos impuros, continuo tendo ira, continuo tendo um monte de desejos que eu não queria ter. Não sou mais do que você. Nada, em nada. Posso conhecer um pouco mais da palavra que você? Pode ser que sim. Não sei o nível de conhecimento que você tem das escrituras, mas isso não nos torna superiores. Somos diante de Deus, todo ser humano perturbado, que precisa da salvação. Desse jeito. Então Jesus está aqui, falando, vocês comeram esse maná que vocês idolatram. Só que vocês morreram. Vocês aqui que está falando no sentido de falar dos antepassados, né? Do povo. Mas morreram. Aí ele fala, mas esse aqui, Jesus está falando dele, é o pão que desce do céu. E todo aquele que come do pão que desce do céu, não morre. Então você vê que Jesus não diz sobre nome de igreja, Jesus não diz sobre local, Jesus não diz sobre dias, datas, pessoas. Jesus ele não tem essa preocupação com lugares santos, dias santos, pessoas santas. É Ele, Ele, sou eu sou o pão do céu. Se comer do pão do céu, vida eterna. Que coisa, Jesus é demais. Eu sou o pão vivo. Por que pão vivo? Porque ele está fazendo a comparação aqui com maná. Ele está pegando o maná que era o pão que descia do céu. Ele falou, aquele era o pão que descia do céu, no caso é ele. Aquele é o pão que Deus lançou do céu, né? É uma comparação, uma figura. Aquele pão vocês comeram e morreram. Mas eu sou o pão vivo. Eu não sou um pão que foi lançado do céu, que era imaterial como maná. Eu sou o pão vivo. Eu sou vivo. E quem come da vida tem vida eterna. Entenda bem.
Por que eu estou com sobrepeso? Por que eu tenho sobrepeso? Porque nós somos o que nós comemos. Fato. Se eu pegar e por uma semana eu comer vegetais e água, eu vou ser saudável, porque nós somos o que nós comemos. Aquela gordurinha da picanha que eu comi lá quando era pequeno, pode ser que aquela gordurinha esteja até hoje na minha barriga. Toda a minha barriga é formada por comida que eu comi e ficou aqui em mim. Nós somos o que nós comemos. Quando Jesus fala sobre comer o pão, ele está falando o seguinte: quando você absorve as minhas palavras e essas palavras permanecem na sua vida, quando a minha pessoa permanece na sua vida, você passa a ser o que você come, você passa a ser o que você absorve, você passa a ser aquilo que você coloca para dentro da tua mente, dentro do teu entendimento. Nós somos frutos do que nós colocamos para dentro dos nossos sentidos. Tudo que está na tua mente entrou através dos sentidos, seja pelos seus olhos, seja pelos seus ouvidos, pela sua narina, pelo gosto, pela mão. Tudo que nós temos na nossa mente entrou pelos nossos sentidos. Então, quando Jesus ele penetra na nossa vida através dos nossos sentidos e através da revelação do Espírito Santo, nós passamos a ter dentro de nós aquilo que nós absorvemos. Então, quanto mais eu absorvo de Cristo, quanto mais eu recebo de Cristo, independente da fonte. E eu não estou dizendo aqui dependendo da fonte no sentido de quem está falando, não, no sentido da fonte se é visual, se é audível, se é no tato. Não importa qual é, dos sentidos não importa qual a fonte da qual você recebe, preste muita atenção. Se você absorver Jesus, uma pregação, entre aspas, de Jesus, né, da boca de um falso pastor, aquilo pode trazer morte para você. Então não é a fonte nesse sentido, mas é a fonte onde eu absorvo. Tem hora que eu quero assistir uma pregação, tem hora que eu quero ler a Bíblia, tem hora que eu quero ouvir. Tem hora que eu quero ouvir o Evangelho. Então, independente da fonte, quanto mais você entra, como diz ali o Jefinho, isso transforma a sua mente. Essa transformação de mente que está em Romanos capítulo 12 é a chamada metanoia. Porque, veja bem, eu posso falar de Jesus para duas pessoas. As duas pessoas vão ouvir. Só que uma vai mudar a vida dela, a outra não. Por quê? Porque uma ficou só na área do intelecto, a outra ficou na área do emocional e do intelecto. Somos dois. Nesse sentido, houve transformação de mente. O outro só existe conhecimento. Ele não tem sabedoria. O conhecimento é a quantidade de informação. A sabedoria é saber colocar aquela informação de forma útil, prática e organizada. Então eu posso pregar para duas pessoas. Uma vai ficar só no intelecto, a outra vai ficar na transformação da mente. A transformação da mente causa consequências. Eu passo a ser parecido com Jesus. Porque não adianta nada eu saber a Escritura e não ser parecido com Jesus. Aquele que ouve a palavra, como diz o livro de Tiago, temos que ser não só ouvintes, mas praticantes. Não é só praticante e não é só ouvinte. É ouvinte e praticante. Porque o praticante é um religioso. Ele não sabe o que está fazendo, ele faz sem saber. E o ouvinte é só aquele cara, aquele teólogo de escritório, que conhece muito, mas não ama, não põe em prática. Temos que ser os dois. Então Jesus está falando para ele: eu que sou o pão vivo. Vocês ficam idolatrando lá o maná, falando que o poder de Deus estava no maná. A maior revelação do poder de Deus sou eu, Cristo aqui na frente de vocês, o pão vivo. Então disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a própria carne? Eles estavam entendendo que Jesus estava falando de canibalismo. Gente, é isso que eu estou falando. A falta da revelação do Espírito Santo causa burrice na cabeça das pessoas. Não é impossível uma pessoa ler a Bíblia de forma intelectual e achar que vai entender os mistérios de Deus. Não vai, porque Deus fala de forma subliminar. Jesus ele fala assim: ó, eu falo em forma de parábolas para aqueles que são meus discípulos entendam, os meus discípulos entendam. Então, quando você for ler a Bíblia, dica aqui do pastor Dani Saad, que te ama de verdade. Quando você for ler as Escrituras, não abra aleatoriamente. Isso é muito ruim, não faça isso. E não abra para ler preocupado em quantidade, não faça isso. Plano de leitura, vou ler 3 capítulos por dia. Você vai ler para cumprir um protocolo e não para ter o prazer de se relacionar com Deus. Lê, pega um pouquinho, pega 2, 3, 4 versículos ou um pouco mais e medita naquilo. Medita, mas tenta absorver o que Jesus quis dizer, o que isso se aplica na minha vida, o que isso, Senhor, e ó, aí vem a outra dica, revelação do Espírito Santo. Antes de ler, o Espírito Santo revela no meu coração, escreve no meu entendimento. Aí você vai ler, e aí ó, não se surpreenda se começar a brotar umas coisas na sua cabeça que você fala: meu Deus, nunca tinha percebido isso, porque você nunca tinha pedido para o Espírito te revelar, bobão. O Fábio está perguntando qual é a melhor Bíblia para estudo. Fábio, eu particularmente gosto da Thompson. Eu sou apaixonado pela Bíblia Thompson. O esquema de ensino deles é de colocar do lado dos versículos, ele coloca um número, e esse número no final da Bíblia, ele mostra todos os textos que falam daquele assunto. Eu gosto porque a Bíblia Thompson me leva a fazer links.
Se você for ver nas explicações, tem muito link. Eu junto um texto com o outro, porque eu aprendi assim com a Bíblia Thompson. É um jeito de estudo. Agora, se você gosta de comentar, da Bíblia mais comentada, um pouco mais inicial, a King James comentada é ótima. Não gosto da NVI e não gosto da tradução da linguagem de hoje. Outro dia eu faço um vídeo explicando por quê. Tem uma versão nova que acabaram de lançar, que chama NVT, Nova Versão Transformadora. É excelente. Pode comprar. A Luciana falou da Bíblia de Estudo, a Mensagem. Luciana, essa Bíblia não é de estudo. A Bíblia, a Mensagem, não é uma Bíblia de estudo. Ela não é nem uma Bíblia de base doutrinária. Ela é uma versão. Tá? Ela não é uma tradução. A NVI, por exemplo, é tradução. A NVT, tradução. Nova Linguagem de Hoje, tradução. João Ferreira de Almeida, tradução. A Mensagem, versão. Ela tem a versão do autor. Tá? Não é uma Bíblia de estudo. Não use ela como base... não use como base doutrinária. A Lígia falou que a esquematizada é muito boa, a Almeida. De novo, a Almeida é uma tradução, ela não é Bíblia de estudo. Existem as Bíblias de estudo da Almeida, mas aí tem que ver quem é o autor que fez. Tem a Bíblia do Shedd. Esse Thompson que eu estou falando, por exemplo, é uma Ferreira de Almeida, com os estudos de Thompson, que foi um pastor. Mas eu não quero falar disso, senão eu vou perder muito tempo falando só sobre isso. Volta. Então, verso 52, os discípulos, os judeus, aliás, disputavam entre si, dizendo: como pode ele dar de comer a própria carne? E respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, se vocês não comerem da carne do Filho de Deus e não beberem do seu sangue, vocês não terão a vida em vós mesmos. Quem comer minha carne e beber meu sangue vai ter vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, viverá de mim. Gente, o interessante é o seguinte. A figura que Jesus quer dar aqui, obviamente não é a de comer a carne dele. Jesus nunca foi canibal. Isso é patético. Né? Meu Deus do céu. Se você pensava isso, não pense, porque não faz o menor sentido. O que Jesus está querendo trazer é uma comparação com o maná. O maná era o pão que Deus enviava no deserto. Na verdade era uma sementinha que eles coziam, faziam bolo e comiam. Bolo, pão, ou o que eles quisessem na época, né? E aquele maná dava o sustento para que eles continuassem caminhando no deserto. Dava para eles a caloria necessária, a vitamina, a proteína, o carboidrato e qualquer outra coisa que eles necessitassem para continuar vivendo. Só que aí Jesus falou, eles comeram, mas morreram. Por quê? Porque aquele pão não é o pão verdadeiro. Aquele é o pão temporário. Era um pão necessário para aquele momento, mas não é o pão da eternidade. Jesus está vindo e falando, olha, vocês, quando vocês comem da minha carne, do meu pão, meu sangue, aí vocês passam até a vida eterna. Porque do mesmo jeito que quando eu como o pão, eu absorvo a caloria e aquela caloria faz parte do meu corpo, Jesus está falando, quando você come de mim, quando você absorve as minhas palavras e você coloca elas na sua mente e coração, de novo eu já expliquei, né? Que tem que ser tanto no intelecto quanto nas atitudes, mente e coração, você passa a viver comigo, eu passo a viver em você. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica tem a vida eterna. Aqueles que ouvem minhas palavras e a pratica permanecem em mim. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica revela, resplandece para o mundo a glória de Deus, a luz de Deus. Isso era o que ele queria mostrar para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo ia atrás de Jesus, não por causa de Jesus, mas eles vinham atrás de Jesus porque Jesus multiplicava pães. Ele bate nessa turma um pouco antes, ele fala, vocês vêm atrás de mim porque vocês querem o pão que eu dou, mas vocês não querem o pão que eu sou. Você entende? Todas as coisas nessa vida, de acordo com Eclesiastes 3, elas são chamadas de vaidade. O Salomão chama de vaidade. Por que vaidade? Porque elas têm um fator de satisfação, mas eles são temporários. E tudo aquilo que é temporário é passageiro. E investir no que é passageiro, tirando a empresa de ônibus que está certo em fazer isso, mas tudo que nós investimos que é só passageiro é perda de tempo. No sentido eterno. Vou explicar melhor. Vocês acham que é perda de tempo, por exemplo, eu chamar minha esposa para jantar? Claro que não. Mas do ponto de vista eterno, em partes é. Porque aquele jantar eu não vou carregar para a eternidade. Mas existem tesouros eternos que eu carregarei na eternidade que podem ser usufruídos nesse jantar. Por exemplo, vou sentar com a minha esposa. Aí ele gosta muito de comida japonesa. Quando sobra um pouquinho de dinheiro, quando entra alguma ofertinha um pouco maior e eu consigo pagar todas as contas, eu gosto de levar ela para comer comida japonesa. Ela ama. Aí eu sento lá com ela. O jantar em si é passageiro. É uma satisfação terrena? Sim. Mas o relacionamento que a gente está tendo,
a gente conversa da palavra, aí ele pergunta muito, ela até me perturba, tanto que ela fica perguntando da Bíblia. E eu fico mais bravo ainda de ter que explicar 10 vezes a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo eu fico muito orgulhoso do interesse que ela tem pelas coisas de Deus. Aí ela pergunta, eu começo a falar, aí ela dá as opiniões dela, e é impressionante como Deus usa aquela mulher para falar coisas que eu nunca percebi. Na hora eu falo, nossa, verdade, até que você pode ter razão, mas por dentro eu tô, meu Deus, como é que eu nunca percebi isso? Que menino inteligente, Jesus! É porque Deus quer mostrar que a revelação é dada a cada um conforme Ele quer. Aí essa conversa traz Jesus para aquele momento, e o que envolve Jesus naquele momento, isso dura para a eternidade. Isso durará por toda a eternidade. Então quando ele fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, de Mateus 6, né? Quando ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei. As demais coisas ali não é tudo não, tá? As demais coisas é o que vem antes no texto. É comida e roupa. É isso que ele promete. Você sempre vai ter comidinha e você sempre vai estar vestido. Ponto. É o que ele promete. O carro zero não está ali. O casamento não está ali. O emprego de 15 mil reais não está ali. Não está ali. Tá? Não use esse texto de Mateus 6 de forma errada. Só que aí, quando a gente traz Jesus para aquela situação deixa de ser vaidade e passa a ser uma situação edificante. Então, todos os momentos onde nós estamos, Jesus nos leva para nós sermos ali o sal e luz daquele momento, porque as palavras que Jesus derramou em nós derramaremos nos outros. E do mesmo jeito que aquelas palavras nos satisfizeram, satisfará também as outras pessoas. Do mesmo jeito que aquilo traz aquele ambiente, porque o profeta muda o ambiente. Você e eu, como carregadores da nova aliança, por que digo carregadores? Porque antigamente a presença de Deus ficava na arca, dentro do templo, lá no interior do templo, lá no Santíssimo Lugar. Eles passavam do átrio, passavam do Santo Lugar e ficava lá no Santíssimo. Hoje, de acordo com 1 Coríntios 6, nós somos o templo, Não confunda com a igreja. Tem gente que usa o exemplo, eu sou a igreja. Não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Não, meu filho, você é o templo. Igreja não é templo, igreja é a comunhão dos santos. Igreja é o corpo de Cristo formado por vários membros. Isso é igreja. Então você não é igreja, você é o templo. E você, com vários outros templos, forma a igreja. Por isso que é necessário congregar. Então, quando eu vou, onde eu vou, eu como templo, eu levo a presença do Senhor comigo. A presença do Senhor está em mim. O Senhor habita em mim. Por quê? Porque eu comi das palavras dele. Eu diariamente como das palavras dele. Diariamente. Então, quando eu vou em algum lugar, a presença do Senhor indo comigo, nós chegamos e nós mudamos o ambiente. A gente muda o ambiente. E aquele ambiente que era vaidade passa a ser um ambiente de transformação. Por quê? Porque nós somos os agentes transformadores. Nós trazemos a arca. Nós trazemos a presença. E a presença muda tudo. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Bruno Elias, meu amigo, eu tenho que responder uma mensagem sua. Eu vou responder, tá? Eu sei que eu estou te devendo. Vamos continuar. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram: Senhor, como é duro esse seu discurso! Quem poderá ouvir? Por que eles estavam falando isso? Porque até então, os discípulos e os judeus, todos eles tinham uma ideia de que relacionamento com Deus era externado através de práticas. Preste atenção nisso. Eles achavam que era necessário fazer algo para agradar a Deus. Gente, eu preciso até agora dar uma respirada, porque esse assunto tem que ser muito fixado na sua cabeça. Vou te dar um exemplo. Um rapaz mandou uma mensagem para mim hoje, no Instagram. Pastor, me ajude. Fui membro da Igreja Universal por 12 anos, depois fui para o Mundial por mais 5 anos, comecei a ouvir o Evangelho e não suporto mais ficar em nenhuma dessas duas igrejas. Eles pregam só de prosperidade, dinheiro, etc. Só que estou congregando numa outra, onde eu estou aprendendo muito da palavra. Mas, preste atenção na frase dele, mas estou me sentindo inútil. Porque na outra igreja eu tocava teclado e aqui eu não faço nada. E aí ele terminou dizendo: estou desagradando a Deus. Preste atenção no que Jesus quer dizer aqui. Todo o discurso de Jesus foi dizendo para eles: vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Entre outras palavras, vocês precisam ter intimidade comigo. Em outras palavras, vocês precisam se encher do Espírito. Ponto. Jesus não fala aqui sobre fazer, Jesus não fala aqui sobre atitudes, e Jesus não fala aqui sobre boas obras. Por que são desnecessárias? Não, mas porque não são a prioridade. A prioridade é intimidade com Deus, é a amizade com Deus. Para mim, a Bíblia ela tem 3 corações. Isso que eu vou falar para você não é doutrina, isso é uma revelação minha, ok? Isso não é bíblico, isso é meu. Eu creio que a Bíblia tem 3 corações. O primeiro coração é João 3,16.
todo aquele que nele crê não morre, mas tem vida eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse é o João 3,16. O outro coração da Bíblia para mim é 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Não é que Deus arrumou a velha criatura. Deus não arruma a velha criatura. Não existe martelinho de ouro para a velha criatura. Não existe conserto. As pessoas nascem condenadas. Jesus mata a velha criatura e cria uma nova. Aí ele fala, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Passou. Condenação, culpa, peso, trauma, maldição. Passou. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo. Tudo em grego, sabe a palavra tudo em grego significa tudo. Tudo mesmo, é tudo. E o outro coração da Bíblia para mim está em Gênesis 17:1. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, anda comigo, Abraão. Anda comigo que eu te faço perfeito. Eu amo isso. Então, olá Selma Francisquini, minha querida. Esses são os 3 corações da Bíblia. Por quê? Porque tudo inclui. Você crê que Deus enviou Jesus, você nasceu de novo e você é amigo de Deus. O resto é consequência disso. Inclusive as boas obras. As boas obras são consequência. E as boas obras não são caminhos para. Quando a pessoa fala para mim que ela não toca teclado, então ela está desagradando a Deus, ela está enganada. Você não desagrada ou agrada a Deus fazendo. Você agrada a Deus quando você está em Jesus. Efésios capítulo 1 diz assim, do verso 3 ao 6, que todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. Todas. E ele fala assim, que quando você está em Jesus, você recebe todas as bênçãos e você se torna agradável a Deus. Então Jesus, ele não é o meio para chegar em algum lugar. Jesus não é o meio para que eu seja abençoado. Jesus não é o meio para que eu seja próspero. Jesus não é o meio para que eu alcance um casamento. Jesus não é o meio para que eu chegue num sucesso. Jesus não é o meio para que eu... Não. Jesus já é a linha de chegada. Quando eu estou nele, eu já sou perfeito. Quando eu estou nele, eu já estou pleno. Quando eu estou nele, eu já agrado a Deus. Aí o que eu faço por consequência, como por exemplo as boas obras, não são para agradar a Deus. Eu não estou fazendo esse vídeo para agradar a Deus. Eu não prego o evangelho, eu não larguei meu emprego, eu não abandonei todas as coisas, entre aspas, seculares, entre aspas, tá? Porque você é um missionário aonde Deus te envia. Mas no meu caso foi um chamado muito específico para focar só o reino. É o dia inteiro cuidando de gente, o dia inteiro escrevendo e postando e respondendo. Porque foi o que Deus chamou eu para fazer. Eu não faço isso para agradar a Deus. Você acha que Deus fica feliz porque eu estou fazendo isso? Para! O que agrada a Deus é estar em Jesus. Quando você está em Jesus, você já é agradável a Deus. Aí por ser agradável a Deus, aí você faz as outras coisas. É consequência. É a consequência de você já ser amado por Deus. E não é para você ser amado por Deus. Então ele está quebrando essa religiosidade. Porque o judeu achava o quê? Não, Deus me ama se eu for lá e matar o cordeiro. Deus me ama se eu for lá e no sábado ler as escrituras na sinagoga. Aí Deus me ama. Aí Deus... Não, Ele te ama. E ele prova esse amor morrendo por você, sendo você ainda pecador. Isso está em Romanos 5, verso 8. E aí, por consequência de ser amado, por consequência do amor, aí a gente obedece. Aí a gente toma cuidado. Inclusive, deixa eu dar um puxão de orelha em vocês aqui. Cuidado com o que vocês postam. Cuidado com o que vocês curtem. Cuidado com a foto de vocês. As fotos. Vejo crentes que postam foto de biquíni, sensualizando. Uma coisa é uma foto na praia com a família, no momento de descontração, maravilha. Outra coisa é você postar fotinha, porque você quer mostrar que você é gostosinha e gostosinho e quer que as pessoas te desejem. Não use o teu vaso que Deus te deu para causar desejo dos seus irmãos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3 que ele é vingador daqueles que fazem isso. Não queira Deus se vingando de você. Não queira. Não queira cair na mão de Deus. Não use o seu corpo para sensualizar. Eu nem se eu quisesse conseguiria, porque eu sou uma bola. Mas amém. Verso 60. Já li. Muitos dos discípulos, ouvindo essa palavra, disseram: que discurso duro. Nossa, que calor, meu Deus. Jesus Cristo. Já que aqui no condomínio, não deixa, aqui no prédio, não deixa por ar. Eu não sei o que eu faço. Amém. Não é problema de vocês, né? Estou dividindo um problema meu com vocês. Vocês não têm nada a ver com isso. Não quero ser grosso, porque eu não preciso jogar mais um problema na vida de vocês. É nesse sentido. Verso 63. Verso 61. Verso 61. Mas Jesus sabia que eles murmuravam a respeito das suas palavras. Então Jesus questionou: vocês estão escandalizados com isso? O que será então se vocês virem o Filho dos Homens subir para o lugar
aonde primeiro estava. Ele está falando aqui da ressurreição dele. Se vocês estão escandalizados no que eu estou falando, imagine então quando eu ressuscitar. Ai, cara, que da hora. Aí ele fala assim: o Espírito traz vida, mas a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dado são Espírito e vida. Por que Jesus estava falando isso? Principalmente aqui por atitudes religiosas que só servem para satisfazer a carne. Vou te dar um exemplo. Pagar penitências. Pagar penitências não tem nenhum valor espiritual. Quando eu digo aqui penitências, eu estou falando de qualquer atitude, tirando o jejum, porque o jejum é algo que Deus institui, Deus ensina, Deus se agrada. De novo, ele não se agrada de quem jejua, mas quem agrada a Deus, por consequência, jejua, porque é algo agradável a Deus, entendeu? Tirando essas coisas, qualquer coisa que eu tente fazer para agradar a Deus, eu estou sendo religioso. Por exemplo, eu vou fazer um propósito de ficar um mês sem comer chocolate. Isso é totalmente desnecessário, espiritualmente falando, mas é absolutamente necessário. Isso é da carne, isso não é espiritual, isso é da carne. Quando eu viro e falo assim, gente, eu vou fazer uma penitência, eu vou andando, aqui em Taubaté as pessoas fazem muito isso, né, na região. Eles vão para Aparecida a pé para pagar promessas. Isso espiritualmente é absolutamente desnecessário. Por quê? Porque em Isaías 63 diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si as nossas transgressões, Cristo levou sobre si toda a nossa pena, toda a nossa maldição. Gálatas 3,13, Cristo se fez maldito em nosso lugar. Ele já fez tudo. Quando eu tento fazer algo a mais, em outras palavras eu estou dizendo, Cristo, o que você fez não é o suficiente, eu também preciso fazer mais um pouco. Você não precisa fazer mais um pouco. Você está anulando a graça. A graça diz que Cristo já fez tudo. Por isso eu fico nele e eu ando em obediência. E o andar em obediência é fugir do pecado e buscar ter amizade com Deus. Primeiro eu busco, né, eu inverti a ordem. Primeiro eu tenho amizade com Deus e então eu fujo do pecado. Eu não preciso fazer. Você não precisa pagar penitências. Você não precisa disso. É desnecessário. Eu não estou falando isso, mas você está batendo no catolicismo. Não, porque tem evangélico que também faz isso. Meu problema não é com a religião. Meu problema não é com as denominações. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é com tudo que vai contrário à graça de Deus. Você está falando de um propósito. Amado, o propósito, espiritualmente falando, não vai trazer para você crescimento. Não vai. O que vai trazer crescimento é o que você fizer durante esse propósito. Vou te dar um exemplo. Eu vi uma igreja aqui em Taubaté, que é uma igreja que eu gosto, tá? Deixa claro que eu gosto, não vou falar o nome, mas vai que você sabe qual é. Fizeram um mês de jejum de televisão. Aliás, eles chamaram de jejum de televisão, mas o jejum é de comida, tá? O nome jejum de alguma coisa sem ser comida tá errado, mas subentende-se que é um propósito. Vamos falar se o ficar sem TV traz algum benefício. Espiritualmente falando, só pelo fato de não ver TV, não. Não, por quê? Porque eu vi muita gente lá que deixava de ver TV e daquele horário fazer o quê? Assistia YouTube. Porque afinal de contas não estou vendo TV, estou vendo computador. Não. Isso é ridículo, porque você está usando o seu tempo que você estava usando possivelmente uma besteira com outra besteira. Ah, mas eu aproveito esse tempo para ver pregação. Não, meu amigo, eu não estou falando disso. Estou falando de ver besteira. Estou falando de assistir algo desnecessário. Por exemplo, nem sei se existe mais porque eu não vejo TV. O Pânico na TV, não sei se existe. Por exemplo, eu vou ficar vendo Pânico na TV. Você só vai ver rabo de fora, você só vai ver aquelas mulheres rebolando, você só vai pensar em baixaria. Eles falam palavrão. Desculpa, gente, falei rabo, eu não deveria. Eles só vai ver nádegas, ok? Nádegas, eu tenho que controlar minha língua, estou aprendendo. Eles só vê nádegas e vai ficar pensando nas nádegas. Aí ele faz o quê? Vai pensar nas nádegas. E depois fala, nossa Senhor, tá tão difícil segurar a masturbação. Ó Senhor, me ajuda com esse pecado. Aí o Senhor fala, meu filho, o que você fica vendo? O que você fica conversando? O que fica enchendo a tua cabeça? Já é, por isso Jesus fala, se você comer da minha carne, você vai ter espírito e vida. Então ele fala assim, se você vai se encher constantemente da minha presença, aí você não cai, né, nessas idiotices. Aí você entende o quê? Que ficar uma hora sem ver TV não tem valor em si. Mas se a pessoa usar essa uma hora do propósito para, por exemplo, chamar a família dela e fazer um estudo entre família. Tá lá, chama umas outras duas famílias, sei lá, junta, vamos fazer um lanche aqui, aí coloca lá um cachorro quente, uma Coca-Cola, um suco, e, vamos ler alguma coisa aqui. Abre, leia, conversa, comenta. Gente, aí o propósito foi maravilhoso, mas não pelo propósito, mas porque o que foi feito nesse tempo do propósito. Então o propósito, ele é uma muleta boa, para te ajudar a caminhar, desde que usado de forma correta. Vocês entendem isso? O propósito em si não tem valor, mas como o jejum por si só também não tem valor. Ficar sem comer
O que isso agrada a Deus? Vou ficar sem comer. Grande porcaria, a não ser que você emagreça, o jejum intermitente, aí maravilha. Mas espiritualmente falando, o jejum por si só não tem valor nenhum. Agora, durante o jejum, eu vou buscar a presença. Durante o jejum, eu vou estar orando. Durante o jejum, eu vou estar clamando a presença de Deus. Eu vou estar invocando o nome dele. Eu vou estar lendo a palavra, eu vou estar orando. Meu Deus, aí você se torna inabalável. Nossa, que susto, caiu um negócio sozinho ali, tá repreendido. Aleluia. Verso 64. No entanto, diz Jesus, há muitos descrentes entre vocês. É verdade. Dentro da igreja está cheio de descrente. Impressionante, né? A gente vai pregar o evangelho, a gente vê pelo olhar quem que está recebendo e quem que está lá só para cumprir o ritual de domingo, sabe? E no domingo tem que ir para a igreja. Tem que estar na igreja. Mas para buscar o Senhor, não. Porque eu tenho que cumprir ali o protocolo. Meu Deus do céu, há muitos descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os dele e quem havia de trair. Por isso que ninguém engana Deus, ele já sabe quem é dele. Ele já sabe, quando você está na barriga da sua mãe. Eu não creio que Deus predestina no sentido de ele já escolhe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu não creio nesse sentido. Eu não creio que Deus escolhe quem vai ser salvo ou quem não vai. Não consigo entender que Deus, podendo salvar todos, não salvaria todos no sentido de escolher. Não creio assim. Eu creio que o Senhor, ele sabe, é uma presciência. Ele já sabe quem é dele e quem não é. As pessoas, elas... Tanto que muita gente rejeita o evangelho, né? Você vai ver, por exemplo, Atos capítulo 8, depois que Estevão termina o discurso para os mestres da lei, ele fala, mas vocês até quando vão rejeitar a voz do Espírito? Então foi apresentado o caminho de salvação e eles rejeitaram. Então Deus já sabe quem vai rejeitar, quem vai aceitar, ele já sabe. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu teria que falar de calvinismo e arminianismo e eu ia demorar muito e eu tenho que terminar porque já tem 40 minutos de palavra. Waiton amado, um beijo pra você. Edu, amanhã nós estamos juntos. O Eduardo, ele é da Igreja Evangélica Quadrangular. Eu vou pregar lá amanhã, em Guaratinguetá. Quem não pode ir no Descende, quem não tem dinheiro para ir no Descende, e eu, no caso, que não sou um pastor tão bom, eu não prego tão bem e não sou famoso ao ponto de ir pro Descende, mas eu amo as pessoas que estão lá, tá? Eu estarei em Guaratinguetá. Se você estiver por perto, eu vou deixar depois nos comentários, eu coloco o endereço lá. E prosseguiu Jesus dizendo, por causa disso é que eu vos digo, ninguém poderá vir a mim se do Pai não lhe for concedido. Ninguém chega a Jesus sem antes Jesus ter se revelado. Jesus revela, algumas creem, outras rejeitam, mas você hoje só é crente na palavra de Deus, hoje você só crê no Senhor Jesus porque Ele se revelou para você primeiro. E aqui é o maior exemplo do tanto que você é precioso. Tem gente que fala assim, Deus não me ama, Deus não liga para mim. Meu querido, se você não fosse importante, a palavra de Deus nem tinha chegado na sua vida. A palavra de Deus chegou na sua vida. E se a palavra de Deus chegou na sua vida e você creu, é porque o Espírito Santo se revelou para você. E se o Espírito Santo se revelou para você, é porque você é uma pessoa amada para Deus. Eu não estou falando isso aqui como pregação coach, eu estou falando a verdade. A verdade é que todos aqueles que creem em Jesus só creem porque primeiro o Espírito Santo revelou. Então se você crê no Espírito Santo de Deus e você o ama, é porque ele se revelou para você. Então se ele se revelou para você, é porque você é especial. Ai que coisa assim, você é especial. Continua, vamos terminar. Porque eu estou com sede. Eu vou terminar aqui já. Não sai daí, falta só mais... Eu falei que era até o 65, mas eu só vou terminar aqui até o... Aguenta, falta pouco. Você já curtiu, compartilhou? Me ajuda aí. À vista disso, muitos dos seus discípulos começaram a abandoná-lo e já não andavam mais com Jesus. Abandonaram. Quem abandonou? Discípulos. Não eram os fariseus, eram discípulos, pessoas que tinham ouvido a verdade. Eu vou pôr no YouTube esse vídeo, tá, gente? Eu vou postar no Facebook, tá inteiro, e no YouTube também vai estar. Você vê aonde você quiser. Muitos discípulos abandonavam e não mais andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, vocês também querem ir embora? Quer desistir? Então Pedro disse: Senhor, mas para onde iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Duas coisas bonitas aqui de Pedro. Primeiro, nós temos crido e conhecido. A gente tem que entender que o aceitar Jesus, eu não gosto muito dessa palavra porque na verdade quem nos aceitou foi Ele. Mas o fato de nos envolvermos com Jesus não é algo pontual. Aceitei Jesus, tô 10. Não. Aceitar Jesus, receber Jesus, crer em Jesus, dá o nome que você quiser, é o início da caminhada. Quando você nasce de novo, você ainda está totalmente ignorante de quem Deus é.
Você precisa de uma caminhada com Jesus. Você vai ler a palavra, você vai buscar pregações de pessoas idôneas, você vai ouvir louvores bons em nome de Jesus, tá? Não qualquer porcaria aí. E você vai ouvindo, mas principalmente as Escrituras. Não existe vida cristã saudável sem conhecer as Escrituras. Não existe. Não existe um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus sem conhecimento das Escrituras. Não existe. E o que existe são desculpas. Você dá desculpa que não entende, você dá desculpa que não tem tempo, você dá desculpa que não pode. Na verdade, o que você não tem é interesse. Porque se você tiver interesse, você vai clamar ao Espírito Santo e ele vai se revelar para você. Não comece a ler o Velho Testamento. Leia a partir de Mateus. Depois que você estiver bem orientado no Novo Testamento, você vai para o Velho. Porque se você começar em Gênesis, você vai bem, Êxodo vai bem, Levítico você já era. Você parou, desiste. Não quer mais ler. Então ele mostra que Pedro mostra que enquanto estamos conhecendo, temos conhecido, temos crido, é uma constância que vai ser assim até o último dia. E aí Jesus fala: eu escolhi vocês em 12, contanto um de vocês é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Iscariote, filho de Judas, de Simão. Judas, que isso, velho? Fiquei analfabeto? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo e era um dos 12. O que eu quero terminar dizendo para vocês é o seguinte: o que eu quero deixar de foco aqui nessa palavra para você. Primeiro, se você se alimenta de Jesus constantemente, você não vai nunca ter mais o seu emocional abalado. Quem constantemente permanece na presença do Senhor não terá o emocional abalado. Teremos dias tristes? Sim. Teremos momentos complicados? Sim. Teremos momentos onde a gente vai sentir um peso? Sim. Mas esse momento não é duradouro. Ele é pontual e logo vem a presença do Senhor e já nos tira dali. Mas tem que alimentar do Senhor constantemente. Sabe por que Jesus diz que nem só de pão viverá o homem? Porque só pão não é o suficiente. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só de alimento. O cachorro, por exemplo, ele precisa de ração e água. Ele está bem, ele sobrevive. O ser humano não. Só comida e bebida não deixa você feliz. Muitas pessoas depressivas, tirando as que têm algum problema médico no sentido orgânico, tá faltando alguma serotonina, dopamina, etc. As pessoas, quando elas são depressivas por tristeza, é porque essas pessoas muito provavelmente precisam se alimentar de alguma coisa além de pão. Só o pão não está sendo suficiente. Comida e bebida não está deixando elas plenas. Porque Jesus diz que, como nós somos seres espirituais, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Deus abençoe todo o vosso corpo, alma e espírito. Somos seres trinos. Então, o espírito é faminto. O nosso espírito, ele precisa se alimentar das coisas do espírito. Por isso Jesus fala: a minha palavra é pão, a minha palavra é a vida, é pão e vida. As minhas palavras são pão e vida. Ele diz antes, aqui no texto que a gente leu. Porque se você não se alimentar de Jesus diariamente, você vai ficar triste. E às vezes essa tristeza sua é saudade da palavra dele. Tanto que eu tenho certeza que você ouviu essa palavra, a gente leu um pouquinho, a gente leu 20 versos. E eu tenho certeza que você não está mais do mesmo jeito que você entrou. Você já está mais animado, porque essa palavra de Deus trouxe essa satisfação que você precisava. Esse é o primeiro foco. O segundo foco é que muitos vão desistir quando entenderem que para obter as coisas de Deus, eu não posso buscar a Deus para obter. Eu vou obter quando eu estou nele. Eu não busco para obter. Porque se o meu interesse é buscar para obter, o meu interesse é o obter. Hoje, Deus cuida muito da minha vida. Muito, muito. Eu não passo necessidade nenhuma. Não sobra, porque são poucos que abençoam. Mas não falta. Por quê? Porque o Senhor sabe que eu não o busco para isso. Eu não busco com interesse em ser rico. Não é meu foco. Então é por isso que o Senhor ele sabe separar muito bem quem o busca porque ama de quem o busca porque interessa. Se eu o buscasse porque eu tenho interesse, pode ser até que eu seja rico. Pode ser. Tem muitos pastores ricos que buscam a Deus por interesse, mas no último dia eles vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. E o alvo é a glória de Deus. E o terceiro, qual é o objetivo da nossa vida? É ser amigo de Deus. Eu amo isso, ser amigo de Jesus. Não é pelo benefício, não é pelo reconhecimento, não é pelo aplauso. Quer que eu confesse uma coisa para vocês? Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui responder as mensagens do e-mail, e uma moça mandou assim: pastor, você estará no Descende? E eu falei: não, amada, eu não vou. No Descende são só as pessoas muito famosas. Eu não sou um pastor conhecido. Aí ela falou assim: eu queria muito que você estivesse. Eu falei para ela: eu também queria. Aí veio como se fosse uma tristeza no sentido, falou: mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu deveria fazer para ser famoso? Aí veio na hora a palavra de Deus falando: Dani,
Você tá desviando do foco, meu filho. O seu foco é estar comigo. Seu foco é andar comigo. Seu foco é buscar minha presença. Eu falei, Senhor, é verdade. Nossa, quase que os meus pés desviaram. Como diz o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Quase que os meus pés desviaram. Então eu voltei à presença do teu santo lugar. A presença do Espírito Santo de Deus. Então esse é o nosso alvo. Não é o aplauso, não é o reconhecimento, não é... Por exemplo, você vai na sua igreja e aí você faz uma coisa. E aí ninguém te agradece. Aí você fica triste, mas você não fez para as pessoas, você fez para Deus. Ah, mas ninguém me reconhece. Mas Deus reconhece. Ah, mas eu não tenho os aplausos que eu queria. Mas você vai ter quando você chegar na glória. Bem-vindo, bendito do meu Pai. Você quer um benefício maior do que esse? O que você quer mais do que isso? Olha, a pergunta é, você, e essa pergunta é para mim também, o que mais você quer além de ser amigo de Deus? Ser amigo de Deus. Ser amigo e amiga de Deus. Isso já não deveria ser para nós a plenitude? Quando que Jesus deixou de ser o essencial? Quando que Jesus deixou de ser o bastante? Essa pergunta eu me faço todos os dias quando eu começo a desviar. Todos os dias nos quais eu penso em me desviar, Jesus fala para mim, mas Dani, quando que eu deixei de ser o suficiente? Aí eu falo, Senhor, me perdoa, a tua presença é o suficiente. E isso tem que ser o que o nosso coração mais deseja. Eu quase chorei. Nossa, a presença de Deus não pode deixar de ser o suficiente nunca. Porque a vitória dessa vida é você saber que o seu nome está escrito lá. Luta tem, problema tem, tristeza tem, mas essas tristezas, essas lutas não nos tirarão daquele lugar que já está preparado, naquele dia onde estaremos para sempre com o Senhor, e a gente vai olhar para trás, todas as lutas que tivemos, e nós vamos ver que em todas elas o Senhor esteve cuidando de nós. Mesmo que a gente às vezes não percebe, Ele sempre esteve cuidando de nós. Sempre. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando nós estávamos na barriga de nossa mãe, Ele já estava cuidando da gente. Se não fosse o Senhor, a gente nem estava aqui hoje. E se a gente está aqui de pé hoje, é porque toda investida do inferno contra a nossa vida, todas essas investidas foram bloqueadas. De alguma forma, o Senhor não permitiu. Seja através do Espírito Santo, seja através de anjos, seja através de outras pessoas que Ele usou, não sei. Mas de alguma forma você só está de pé hoje porque o Senhor sustentou sua vida. E o mesmo Senhor que sustentou você até hoje é o mesmo Senhor que te sustenta até o último dia. E aí você vai olhar para trás naquele dia e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor. Mais uma vez foi fiel. E a nossa boca se encheu de alegria. E a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia. Grandes coisas fez o Senhor. Eita! É isso. Grandes coisas fez o Senhor. Amo vocês. Deus abençoe. Se você quiser receber as crônicas, se você quiser falar comigo, se você quiser abençoar essa obra e ajudar que ela continue, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br, e aí eu mando para você as crônicas. Eu quero receber as crônicas, mas eu não posso abençoar. Não tem problema nenhum. Ore por mim, já está ótimo, e eu mando para você do mesmo jeito, com o maior amor do mundo, tá bom? Amo vocês. Beijo. A Tamata perguntou, Dani, temos que ter sofrimento sempre nessa vida? Não, não é normal. Deus não quer que você sofra. Muitas vezes o sofrimento é porque nós estamos caminhando contrário ao Senhor. Muitas vezes o sofrimento é porque o Senhor quer nos mudar do lugar onde estamos. Muitas vezes o sofrimento é porque nós desobedecemos em algum momento e nós estamos colhendo por aquela desobediência. Em partes o sofrimento é porque nós não estamos debaixo do propósito. O meu e-mail é daniel.saad@uol.com.br. Então o sofrimento na vida do cristão ele não é uma constância, de forma alguma. Mas o que você pode fazer é buscar o Senhor para falar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Senhor, me ajuda. Eu vou te dar um exemplo. Antes de eu largar a Volkswagen, teve um irmão que perguntou se eu era integral na igreja. Não, eu fiquei 11 anos na Volkswagen, eu tinha uma empresa lá dentro de logística. Rude Cruz Logística, fiquei 11 anos lá. Depois que eu casei, que eu e Elinéia oramos e a gente decidiu largar tudo. Ela largou o emprego dela, eu larguei o meu e focamos 100% nas coisas da igreja. Quando eu digo a igreja, não é da minha igreja, é a igreja de Cristo. Karen, é esse mesmo, amada. Exatamente esse. Nos últimos meses eu vivi uma aflição lá dentro insuportável, um sofrimento. Tava horrível trabalhar lá, tava pesado, tava chato, eu ia chorando trabalhar. E eu entendi que aquele sofrimento era Deus permitindo uma mudança, era Deus me mostrando que era para mudar, entendeu? Mas não é normal que o Senhor te dê a terra prometida em nome de Jesus. No mundo nós teríamos aflições, mas é pra gente ter bom ânimo porque Deus venceu o mundo. Amo vocês, viu? Vamos que vamos. Amém. Nossa, 50 minutos. Quem aguentou até o final, olha, você é guerreiro.
Amém. Ai, vou parar aqui agora, né? Dani, sou o Éder, que pediu ajuda por e-mail. Graças a Deus, meu velho. Que bom que você tá bem. Puxa vida. Que bom. Olha só, missão cumprida.